Muito boa noite. Vamos chegando para o nosso espaço, para o nosso momento de comunhão, de confraternização, que tão bem faz para alguns de nós, para mim, espero que para todos. Vimos conversando numa série de encontros sobre a regeneração, sobre os compromissos que nós precisamos assumir para nos candidatarmos à regeneração planetária. Temos uma responsabilidade, temos que responder pelos nossos atos frente às pessoas que conviveram conosco. O estudante espiritual, constatando a óbvia realidade da lei de ação e reação, lei de causa e efeito, das vidas sucessivas, todos nós entendemos que temos uma responsabilidade frente aos nossos atos passados. O que a gente praticou em termos de desarmonia, de violência, de opressão a outras pessoas, precisamos reparar, reconciliar, aprender com os nossos erros, inclusive para não repeti-los. Isso parece bastante óbvio, que inclusive as dores que nós enfrentamos hoje são convocações, são chamamentos do passado ao presente. Não é verdade? Não como punições, mas como curas, aprendizados extremamente necessários para todos nós, é claro. Hoje, porém, nós viemos trazer um tema diferente para os nossos estudos, para o nosso serviço, que a gente sempre presta através da nossa oração e do serviço que nós prestamos a nós e àqueles que estão à nossa volta, pela proposição de uma nova atitude. Hoje nós viemos falar sobre responsabilidade futura, que já parece uma coisa estranha. Como nós podemos responder pelos nossos atos perante ao futuro? Como isso seria possível? Será que seria possível? Claro que sim. Nós responderemos a nós mesmos e a outras pessoas perante as consequências que nós tivemos hoje. As consequências dos atos que nós assumirmos hoje. Tudo isso gera um legado, gera uma herança. Será que nós temos o direito de nos infelicitar, de infelicitar outras pessoas com os nossos atos? Já a partir da matéria vocês podem pensar comigo. Nós deixaremos uma herança para os nossos netos com relação à intoxicação dos rios, da atmosfera. Deixaremos uma herança de milhões de toneladas de plástico, por exemplo. E isso
é uma responsabilidade futura, é um karma que nós estamos gerando para nós e para os nossos herdeiros, entre os quais possivelmente nós mesmos estaremos, porque com a reencarnação nós adquirimos essa consciência de que nós podemos ser nossos bisnetos. Nós, se reencarnarmos na Terra, daqui a 50, 60 anos, seremos herdeiros, por exemplo, no caso, da montanha de plástico que nós tivermos produzido e não reciclado nessa vida. Além disso, há outras montanhas de lixo. Um lixo ético, por exemplo. A que valores você ainda nessa vida tem fortalecido? Que valores você tem propagado, tem disseminado, tem ensinado, tem reforçado através dos seus atos? Isso espalha-se para as pessoas à nossa volta e nós influenciamos essas pessoas em más ou boas decisões, o que certamente alcançará as gerações futuras num encadeamento de causa e efeito que nos torna, ainda que parcialmente, responsáveis pelo lixo moral que tivermos deixado para as futuras gerações. Que ideias, que valores você tem fortalecido através das suas palavras, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações? É um karma futuro, é uma responsabilidade futura que nós precisamos ter em mente. Então, pela matéria, nós geramos um lixo. No aspecto moral e ético, nós geramos consequência dos nossos atos, se nós novamente reciclarmos ou não o lixo moral, o lixo ético que a nossa geração produz através de músicas, através de situações que nós podemos e devemos apontar, denunciar, não para odiar, não para massacrar ninguém, mas nós temos uma responsabilidade com os acertos e erros produzidos na nossa geração. Os erros que se produz contra outras populações, como os índios, contra os negros, contra as mulheres, contra os gays, contra os seres humanos em geral, contra os animais, contra as florestas. Cada ato produzido por nós ou por outros, frente aos quais nós não nos responsabilizarmos, não buscarmos uma reprogramação, uma reparação, uma transformação, nós deixaremos de herança, porque nós induziremos a repetição de tudo aquilo que nós não transformarmos. Vamos repetir essa ideia? Nós induziremos a repetição, tornando-nos, portanto, responsáveis pela continuidade de tudo aquilo que nós não transformarmos. Nós recebemos uma carga material, uma carga moral, uma carga psicológica, uma carga mental. E nós podemos e devemos reciclar esse lixo todo.
o ódio que nós recebemos, que nós vivenciarmos, nós podemos estar fortalecendo esse ódio racial, sexual, nacional, de classes sociais e assim por diante. Ou nós podemos estar reforçando. Você tem reforçado os ódios? Ou tem amenizado, tem facilitado a compreensão, a cooperação dos diferentes, o aprendizado entre os diferentes? Esse aprendizado que pessoas de outras nações tanto têm a contribuir para o Brasil, que pessoas de sexos diferentes, de opções, de identidades sexuais diferentes têm a nos ensinar, pessoas de outras classes, de outras religiões. Será que nós temos, de alguma forma, conscientemente ou não, fortalecido a intolerância, a violência, a exploração? Nós seremos responsáveis por tudo aquilo que nós reforçarmos, praticarmos e não reciclarmos, não transformarmos. Imagine você, nesse momento, tendo um diálogo imaginário, é claro, com seu bisneto, com seu tataraneto, que você pode nunca chegar a ver na matéria, mas que você é responsável pelo que deixar para ele. E ele pode lhe cobrar. Por que, vô? Por que, vó? Bisavó, tataravó, tataravô? Por que vocês não fizeram nada perante tais valores, tais violências que estavam acontecendo no seu tempo? Por que vocês permitiram, por exemplo, que a floresta amazônica fosse destruída, que os animais que fossem abatidos para alimentação fossem abatidos com crueldade? Por que vocês permitiram que isso acontecesse? Por que vocês não se indignaram contra a escravidão dos bolivianos nas tecelagens do seu tempo? A escravidão dos nordestinos deslocados para fazendas e lá escravizados pelos fazendeiros? Por que vocês permitiram que as terras indígenas fossem invadidas, acelerando, aprofundando a destruição dessas culturas tão importantes que tanto teriam a ensinar para as gerações futuras? Por que vocês não reciclaram mais o seu lixo? Por que vocês não trabalharam pela cooperação, pela confraternização entre as classes diferentes, entre as religiões diferentes, entre as ideologias diferentes? Por que vocês não trabalharam pela cooperação entre as ideologias políticas no ano eleitoral de 2022? Por que vocês reforçaram essa intolerância, espalhando notícias falsas, mentiras, injúrias sobre o campo que vocês não concordavam? Tudo isso é a nossa herança futura. Tudo isso é de nossa responsabilidade fazermos agora para entregarmos uma herança melhor, entregarmos um mundo melhor, um legado melhor do que nós mesmos recebemos. Nós temos obrigação
de reciclarmos todo esse lixo, de nos posicionarmos, orientarmos, denunciarmos, ainda que fraternalmente, os erros que estão à nossa volta, sem nos deixarmos levar por preconceitos, interesses ideológicos, como temos feito até agora. Guardemos essa imagem do nosso tataraneto nos cobrando pela herança ambiental, pela herança ética e moral, pela herança ideológica, pelos erros de intolerância, de violência que nós não denunciarmos. Nós somos responsáveis. Será essa a nossa herança deixada para os nossos netos, bisnetos, tataranetos e para toda a humanidade que também é nossa parente por parte de Deus, e que nós, por ação ou omissão, podemos deixar para todos eles. Não se trata de punição, não se trata de menosprezar, de diminuir a nós mesmos, mas de nos conscientizar da responsabilidade enorme que nós temos. Nós responderemos por toda a herança trevosa, nefasta, assim como também receberemos pela gratidão. Olha que ideia, que realidade saborosa. Nós receberemos a gratidão das gerações futuras por termos sido nós que nos posicionamos lá naquele ano de 2022 contra os problemas políticos, contra as distorções políticas, as distorções religiosas, as discrepâncias éticas e morais da nossa geração. Plantamos árvores, reciclamos lixo, protestamos contra a invasão das reservas indígenas, denunciamos e votamos contra aqueles que praticam e fortalecem de alguma forma a degradação ambiental, nos posicionamos contra o aborto, contra a eutanásia, em valorização da vida. Nós somos responsáveis. Assumamos essa responsabilidade agora, mais do que nunca, para que possamos ter a consciência limpa, a consciência tranquila de termos feito o que o nosso tempo, termos aceito os convites de amor, de solidariedade que o nosso tempo nos propôs. Façamos agora então uma oração para que toda a nossa geração, todos os seres humanos que convivem conosco no planeta Terra nesse momento, assim como todos os animais, vegetais, todos os minérios, todas as coisas do nosso tempo, que são nossos parentes, porque a nossa trajetória espiritual vai do átomo ao arcanjo, que todos com os quais nós convivemos agora assumam a sua responsabilidade de acordo com o seu grau de elevação e de consciência, ou seja, especialmente os seres humanos, encarnados e desencarnados, que todos nós assumamos a nossa responsabilidade futura. A nossa responsabilidade pela terra, pelo país, pela humanidade que nós vamos legar aos nossos
filhos de sangue, netos de sangue, bisnetos de sangue, mas também pelos nossos filhos, netos e bisnetos espirituais, que são toda a humanidade. Assumamos essa limpeza, essa reciclagem de lixo pela fabulosa oração de São Francisco. Senhor, fazei de nós instrumentos de tua paz, instrumentos de tua reciclagem, de tua transformação, de tua responsabilização. Onde houver ódio, em nós e à nossa volta, que nós transmutemos e levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós recolhamos essa energia desarmônica, reharmonizemos e inundemos de perdão. Onde houver discórdia em nós e no mundo, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, assim dentro como fora, que nós levemos a fé. Onde houver erro, assim em nós como nos outros e no mundo, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós espalhemos, produzamos e espalhemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós transmutemos e compartilhemos a alegria. E onde houver trevas, que nós recolhamos e transmutemos em luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é morrendo para esse homem velho, morrendo para essas crenças destrutivas, ilusórias, violentas, que nós renasceremos para o amor e para a paz na vida eterna. Graças a Deus que essa reprogramação atitudinal, que essa reprogramação para a compaixão, para o serviço, rumo ao amor, seja agora mais do que nunca o norte de nossas vidas. Graças a Deus, muito obrigado para vocês estarem aqui, muito bom estarmos juntos, é muito bom nos propormos a essa reciclagem, a essa transformação, a essa regeneração já. Regeneração já para nós, entre nós e para toda a humanidade. Muito grato pela companhia, pela energia, pela força que eu recebo de vocês e que eu tenho certeza também transmito dentro das minhas possibilidades. 1 mais 1 é sempre mais que 2 e é muito bom estarmos juntos nesse momento, nos fortalecendo, nos estimulando e nos servindo mutuamente. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigado pela partilha, pela companhia, pela confraternização.